Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês hoje e o tema é algoritmos da multiplicação e divisão. Se você gostar do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal, beleza? Vamos para a aula? Algoritmos da multiplicação. O que é que ele nos diz? Diz o seguinte, que dado pela multiplicação das unidades do fator inferior por cada um dos algoritmos dessa multiplicação. Então, como é que a gente pode representar e calcular esse algoritmo da multiplicação? Vamos ver um exemplozinho básico para a gente entender. Ele diz o seguinte, 14 vezes 12, lá no método da multiplicação, é 4 vezes 2, 8, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4 e 1 vezes 1, 1. Portanto, o produto dessa multiplicação de 14 vezes 12 é 168. O que a gente vai fazer é pelo método usual. A gente vai decompor cada termozinho da multiplicação no modo que ele fica na adição. Então, eu tenho 10 mais 4 e 10 mais 2. Aplicando o método da multiplicação, vou multiplicar os membros. 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 10, 20. 10 vezes 4, 40 e 10 vezes 10, 100. Somando, 8 mais 40, 48 e 20 mais 100, 120. Portanto, tanto na multiplicação normal como na decomposição dos seus valores na adição, o seu resultado será o mesmo. Então, isso daí é chamado de algoritmos da multiplicação. Vamos ver um outro exemplo. O exemplo seguinte, ele nos diz 24 vezes 3, aí eu vou e multiplico, 4 vezes 3 dá 12, vai 2, leva 1, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Aplicando o método da decomposição no modo usual da adição, que eu vou ter 20 mais 4, que multiplica 3. Aonde é que eu quero chegar? Provar que o resultado de um relacionado ao outro sejam iguais. Então, eu vou ter 3 vezes 4 dá 12. Vou colocar aqui 12. 3 vezes 20, 60. Coloco aqui mais 60. Somando os seus valores, eu tenho 60 mais 12, tenho 72. Conclusão, seus resultados têm que ser iguais. Portanto, o que é que diz o algoritmo da multiplicação? Eu vou determinar a multiplicação simples e para que eu possa provar que seja válida, eu aplico a decomposição usual da adição para cada termo da multiplicação. Beleza, galera? O que a gente vai ver agora é sobre o algoritmo da divisão. Já o algoritmo da divisão, ele é dado pela representação de seus termos. Então, lá no início, nós falamos um pouco sobre a multiplicação, que a gente vai representar agora é a divisão. Então, a divisão tem os seus seguintes termos. Temos o dividendo, representado pelo 10. Temos o divisor, que é o 3. Temos o quociente, que é o resultado de uma divisão. No caso desse exemplo aqui, a gente tem o seguinte. 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 tira 9, aqui fica
1. Portanto, o algoritmo da divisão é nada mais nada menos que uma representação de seus termos. E a gente tem que conhecer quem são eles. É chamado de dividendo, divisor, quociente e o resto. Então, toda e qualquer divisão, ou ela é exata ou não exata. Como é que eu considero que uma divisão é exata? Quando o seu resto for zero, quando ele zerar. Já a divisão, quando ela não é exata, sempre vai existir um resto, que é o caso, o exemplo aqui, 10 dividido para 3, ele tem como resto 1, aqui é chamado de uma divisão inexata. Então, pessoal, nesse algoritmo da divisão, existe uma relação fundamental para ela. Essa relação vai indicar quais são cada representação da parte da divisão que ele quer demonstrar. Então, temos o seguinte, que Q vezes D mais R é igual a D. Ou então, D que divide D, que é o Dzão e o Dzinho, para Q, e aqui o meu R. Então, cada indicação dessa representa a relação fundamental da divisão. O Dzão é o meu dividendo, Dzinho, meu divisor, o Q é chamado de quociente e o R é o resto de uma divisão, tanto ela exata como inexata. Então, como é que a gente faz para descobrir quais valores estão faltando para essa relação? Então, vamos entender esses dois exemplos básicos sobre o algoritmo da divisão. Ele quer que a gente descubra quem é o dividendo e quem é aqui o meu quociente. Quais foram os termos que ele apresentou para nós? Ele nos diz que aqui é chamado de divisor. Aqui eu tenho um divisor. Aqui eu tenho o meu quociente. E esse 2 aqui é chamado de resto. Então, qual é o número que dividido por 3 dá 5 e o que o resto será 2? Bom, vamos analisar a seguinte condição. Vamos pensar em números que dividido por 3 resulta em 5 e terá como resto 2. Sempre ele vai ser uma condição de duas casas ou mais. O que a gente vai focar é que seja um número determinado para duas casas, então chamado de dezena. Se eu colocar aqui 10 dividido para 3, dá 3. Então 10 já está fora, ele não vai valer. Se eu pensar no 11 dividido para 3, dá 3. Se eu pensar no 12, então estou pensando em números com casas decimais, que quando eu dividir, o quociente tem que dar 5. Se eu dividir por 12, pegar o 12 dividido para 3, vai dar 4. Então, esse 12 já está fora. O 13 também vai dar a mesma condição, que vai dar 4, vai sobrar resto diferente. Se eu pensar no 15 dividido para 3 dá 5. Opa! Quociente deu 5. Vamos ver se o resto é 2. 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. O resto tem que dar 0. Então, ele está sendo diferente. Portanto, o meu dividendo será 17. Para que eu possa provar, 17 dividido para 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 17 tira 15, o resto é 12. Então, o meu dividendo será 17. Para que o divisor seja 3, o quociente
seja 5 e o resto seja 2. No segundo exemplo, ele deu o dividendo, ele deu o divisor, ele deu o resto. O que está faltando para nós nesse algoritmo é somente o quociente. Esse segundo exemplo é mais prático, mais fácil para a gente determinar qual o valor que está faltando. Beleza? Então, 23 dividido para 3, para que ele seja 21, esse cara aqui vai ser 7. Se eu colocar 8, ele vai passar de 23, ele vai dar 24. Então, 7 vezes 3 dá 21. 23 menos 21, 2. Conclusão, o meu quociente é 7. Nesse próximo exemplo, utilizaremos a relação fundamental da divisão para descobrirmos o valor de desão. Então, usando essa relação, temos Q vezes Dzinho mais R igual a desão. Substituindo as letras pelos números, então, 8 vezes 4 mais 3. O que podemos analisar agora que temos uma expressão numérica envolvendo duas operações, a multiplicação e a adição. Como segue o padrão, resolve-se primeiro a multiplicação, depois a adição. Então, temos que 8 vezes 4 dá 32 mais 3 igual a T. 32 mais 3 é 35. Portanto, o valor que estávamos procurando, que é D, ele vai equivaler a 35. Então, para a gente provar que esse Dzão seja 35 e que o resto seja 3, aplicando a regra sobre D, Q e aqui o R, temos Dzão 35 dividido para Dzinho 4. O meu quociente, quanto é? 8. Então, eu tenho 8 vezes 4, 32. 35 menos 32, o resto é 3.